Oi? Vai começar? Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Diácono Davidson, pega o microfone, por favor, meu irmão. Atos, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 19. Atos 9, de 1 a 19. Consegue aí, Lília? Obrigado. E à medida que você for encontrando, fique de pé, por favor, em reverência à leitura da palavra de Deus. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse presos para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu, nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias. Aqui estou, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão ele viu um homem chamando Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: Vá, este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome, diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Amém. 16? 19. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as suas forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Amém. Santo Deus, te agradecemos por essa leitura santa e preciosa. E pedimos a partir desse momento que o teu Santo Espírito nos dê iluminação para que possamos não apenas entender, ó Deus, os ensinamentos provenientes dessa palavra, mas que possamos também aplicá-las em nossas vidas, ó Deus, a fim de que nos pareçamos cada dia mais com o teu Santo Filho Jesus. É assim que nós te oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu espero que você não se apegue ao fato de já conhecer esse texto, achando que não existe mais nada que você precise saber sobre essa passagem bíblica. Ao mesmo tempo, meus irmãos, essa é uma perícope da Bíblia, do livro de Atos dos Apóstolos, uma das que mais enche os meus olhos.
Porque a conversão de Paulo, meus irmãos, é o que me motiva todos os dias a falar de Jesus para as outras pessoas. Porque se aconteceu com Paulo, ou melhor, nesse momento, com Saulo, se aconteceu com ele, Deus pode fazer com qualquer pessoa. Amém? Então eu vou trazer nesse texto 3 momentos. Primeiro, quem era Paulo ou Saulo? Como foi a sua conversão? E o que aconteceu após a conversão de Paulo? Então, meus irmãos, uma pergunta que nós sempre nos fazemos: quem era Saulo então? Nós sabemos que Saulo, eu vou apanhar um pouquinho, se eu falar Paulo, meus irmãos, relevem. Nós sabemos que Saulo, ele nasceu na cidade de Tarso, e essa cidade de Tarso era capital da província da Cilícia, um território romano. Portanto, Saulo tinha direitos de cidadão romano, porque ele o era de fato. Ele nasceu na região pertencente ao Império Romano. Mas acontece, meus irmãos, que essa cidade de Tarso, ela tinha a sua importância também, porque era um lugar onde tinha uma pujança econômica e, digamos que filosófica, porque Tarso rivalizava inclusive com Atenas e com a cidade chamada Alexandria. Talvez você tenha ouvido falar por conta de uma grande biblioteca que existia naquele lugar. Mas Saulo, apesar de ter nascido em Tarso, ele era filho de judeus. Saulo, meus irmãos, era da tribo de Benjamim. E quem foi um rei que foi o primeiro rei de Israel que nasceu na tribo de Benjamim? Saul. Agora você sabe por que Saulo se chama Saulo. É em homenagem ao rei Saul. Então, esse homem, Saulo, nascido na tribo de Benjamim, ele era um hebreu de verdade, ele era um israelita. Pleno, absoluto israelita. E esse homem, meus irmãos, sendo um israelita, ele começou a estudar, digamos que na melhor faculdade de hebraico da sua época, aonde tinha um professor chamado Gamaliel. Gamaliel, você já ouviu muito falar sobre ele, nós já citamos ele, inclusive na exposição aqui do livro de Atos. Gamaliel era neto de um homem chamado Hilel. Hilel foi um dos fundadores do farisaísmo judaico. Era um homem muito influente, o Hilel. E o seu neto Gamaliel, tanto quanto. E sendo Saulo um grande discípulo de Gamaliel, ele aprendeu, ouviu da boca do próprio Gamaliel, ele se debruçava sobre as leis de Deus, ali das leis que Deus concedeu a Moisés através das 2 tábuas de pedra, e ele se tornou o maior fariseu da sua idade, da sua época. Ele mesmo disse, Saulo disse isso na sua carta aos Filipenses, ele disse: olha, os da minha idade eu superava todos eles. Ele era um homem muito zeloso, tanto pela religião quanto pelos costumes judaicos, a ponto, meus irmãos, de ser um perseguidor ferrenho dos cristãos. É por isso que nós vimos ali na morte de Estevão, quem é que estava lá dando o seu aval para o apedrejamento de Estevão? Saulo de Tarso. E não apenas isso, Saulo, ele perseguia os cristãos, ele tinha raiva de Jesus, porque Jesus afrontou aqueles costumes dos fariseus, e sendo Saulo um fariseu, e sendo ele muito zeloso pelos costumes, ele perseguia a Jesus. Ou melhor, ele perseguia os discípulos de Jesus, porque a essa altura do campeonato, Jesus já tinha ressuscitado e sido exaltado. Mas acontece, meus irmãos, que Saulo,
sendo muito zeloso, sendo ele um perseguidor muito voraz dos cristãos. O capítulo 26 aqui do livro de Atos, dando um testemunho, Saulo chega a dizer que ele entrava nas sinagogas, fazendo com que cristãos blasfemassem contra a lei de Deus e contra os fariseus, a ponto de trazer esses cristãos presos de volta a Jerusalém. Ele arrancava, meus irmãos, os cristãos de dentro de casa, e muitos deles foram mortos com o consentimento de Saulo. É por isso, meus irmãos, que a conversão de Saulo é tão importante. Para que vocês tenham uma ideia, aqui no livro de Atos é citado 3 vezes acerca da conversão de Saulo. Aqui no capítulo 9, a segunda vez no capítulo 22 e a terceira vez no capítulo 26. Aí nós entendemos por que a conversão de Saulo foi tão importante. Porque esse homem era violento, esse homem era assassino. Agora nós podemos entender porque aqui nos versículos 1 e 2... Lucas vai nos dizer no versículo 1 que enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. O texto aqui no hebraico, no grego, meus irmãos, da forma original como foi escrita, dá a entender que Saulo era como aquele leão à espreita da sua presa. Era como aquele animal que ficava respirando fundo, ofegante, esperando que a qualquer momento uma vítima sua passasse para que ele, avançasse no pescoço daquela presa e matasse. Era exatamente essa a ideia que Lucas está passando sobre a vida de Saulo. Ele respirava ameaças de morte contra os cristãos. Achando pouco, ainda o versículo 1, finalzinho do versículo 1 e versículo 2, vai dizer que Saulo foi ao chefe dos sacerdotes pedir cartas de recomendação para que ele fosse a Damasco e quando chegasse lá, ele pudesse capturar os cristãos e trazê-los presos de volta a Jerusalém. Sabe quantos quilômetros, meus irmãos, havia de Jerusalém a Damasco? 240 quilômetros. E mesmo assim, Saulo se dispôs. Tamanho era o ódio dele contra os cristãos, tamanha era a raiva dele de Jesus, que ele se dispôs a sair por cidades, entrando em vilarejos, invadindo casas, entrando em sinagogas e arrastando de lá todos os cristãos que ele pudesse. Alguns trazendo a morte, outros levando-os à prisão. Esse era Saulo de Tarso, meus irmãos. O que nos leva, nesse primeiro momento, a fazermos uma reflexão, meus irmãos. Se teve jeito para Saulo, Deus pode converter qualquer pessoa. Se Deus converteu esse homem assassino, se Deus converteu o coração desse homem perverso, Deus pode converter o coração de qualquer pessoa. É por isso que nos cultos de quinta-feira aqui na igreja, é por isso que todos os dias eu tenho dobrado os meus joelhos, orando pela vida de vários parentes de vocês, vários parentes meus também. É por isso que todos os dias eu tenho consagrado a vida dos meus familiares, eu tenho consagrado os parentes, aquelas pessoas que vocês me mandam por mensagem, ou quando eu ligo para vocês e vocês me dizem: pastor, tal pessoa, quer seja da minha família, da minha casa, do meu trabalho, do meu ambiente de amizades. Não desistamos de orar por aquelas pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, meus irmãos. Não existe pessoa irrecuperável diante de Deus.
Não existe caso perdido para o Senhor, meus irmãos. Não tem, mesmo que aos olhos humanos nós possamos dizer: não, essa pessoa não tem jeito não, pastor. Se teve para Saulo, tem para qualquer pessoa. Amém, meus irmãos? A ideia aqui é como se nós pegássemos o exemplo de Saulo e aplicássemos, por exemplo, Flaviano, sobre a vida de Hitler, que viveu na Alemanha nazista. É como se nós pegássemos Mao Tse Tung na China. É como se nós pegássemos Saddam Hussein ali no Iraque e nós víssemos essas pessoas dando um testemunho de que tiveram um encontro transformador com Jesus e a vida delas mudou radicalmente, absolutamente. Não desiste não, meu irmão, minha irmã. Não desiste de orar pelo seu marido. Não desista de orar pela sua esposa. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de orar pelos seus pais, pelos seus irmãos de sangue. Não desista de orar pelos seus sobrinhos, pelos seus cunhados. Não desista de orar pelos seus colegas de trabalho, pelos seus vizinhos. Meus irmãos, existe jeito. Deus é o Deus Todo-Poderoso e pode converter qualquer coração. Amém, meus irmãos? Continuemos em oração, porque como eu disse no começo do culto nessa noite, muito vale por sua súplica a oração de um justo. Não desiste de orar não, tem caso perdido para Deus não. Ele é o Deus do impossível. Foi com a minha vida, foi com a sua, foi com a de Saulo e pode ser com a vida de qualquer pessoa. Basta que Deus queira, e esse coração se quebrantará diante de Deus. Nós conhecemos agora a história de Saulo. Quem era Saulo? Quem foi Saulo? Mas um homem tão difícil desse, como é que ele foi convertido, meus irmãos? Porque não somos nós que nos convertemos, é Deus que nos converte. Dos versículos 3 a 9, o texto aí vai nos mostrar como é que foi a conversão desse homem. E começa dizendo no versículo 3, que estando Saulo indo no caminho para Damasco, já no final da sua viagem, diácono Marinho, de repente uma luz apareceu do céu e veio sobre Saulo e sobre aquelas pessoas que estavam caminhando, aqueles homens que estavam andando com Saulo a caminho para Damasco. E o mais interessante, Carol, é que o texto vai dizer que de repente Saulo caiu em terra. E uma pergunta que vez por outra eu escuto: pastor, Saulo caiu do cavalo? Eu queria que Saulo estivesse aqui nessa noite para ele responder isso, mas ele não está. Eu ia perguntar direto para ele. Mas acontece, meus irmãos, que o texto não deixa claro se Saulo estava sobre um cavalo, sobre um jumento, sobre um camelo, ou andando a pé, nós não sabemos. O que nós sabemos de verdade, Cleide, Jeane, é que diante da presença do Senhor, toda e qualquer pessoa que tem um encontro com Jesus, vai se prostrar diante do poder e da autoridade do nosso Deus. Aconteceu com Moisés lá no Monte Sinai, quando ele viu naquela sarça ardente Deus falando com ele. Aconteceu com o profeta Isaías quando esteve no templo, e não tem joelho que não se dobre, e não tem língua que não confesse que Jesus Cristo é o Senhor, meus irmãos. Saulo se prostrou. Ele ouviu uma frase, meus irmãos, que se fosse eu ou você, nós ficaríamos tão perplexos quanto Saulo ficou. Porque tendo visto aquela luz muito forte vinda do céu, Saulo ouviu uma voz vinda do alto dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ah, meus irmãos, imagina Daniel caminhando lá para a copiadora,
pedalando lá na bicicleta e de repente vem uma luz, ó, pá, sobre sua cabeça, reluzindo aí a pouca telha. E de repente você escuta uma voz: Daniel, Daniel, para onde é que você está indo? Meus irmãos, aquilo ali deixou Saulo prostrado no chão. Sendo Saulo um fariseu, ele deve ter ficado perplexo. Tanto que a pergunta dele não poderia ter sido outra. Versículo 4 e 5 vai dizer, ele vai perguntar: quem és tu, Senhor? E quando Saulo faz essa pergunta, a palavra que ele utilizou lá no grego é: quem és tu, Kyrios, que significa Senhor, um Senhor soberano. Saulo não sabia quem é que estava falando com ele. Saulo não sabia se era Deus, ele não sabia se era um anjo ou se era alguém enviado da parte de Deus que estava falando com ele, porque sabia o nome dele. Por isso que a pergunta que ele fez foi muito pertinente: quem és tu, Senhor? Só que o que deixou Saulo mais espantado foi a resposta que ele ouviu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aspas, meus irmãos. Saulo, sendo um fariseu, ele acreditava que Jesus tinha ressuscitado? Porque nenhum fariseu acreditava nisso. Todos ou quase todos os fariseus acreditavam que Jesus ele não tinha ressuscitado, que aquilo tinha sido uma invenção dos apóstolos e, portanto, não tinha condições daquela voz ser do próprio Jesus. Só que quem estava falando com ele não era um Jesus morto. Era um Jesus ressurreto, um Jesus que estava exaltado e assentado no seu alto e sublime trono, e falando diretamente do céu com ele, dizendo: ei, eu sou Jesus a quem você persegue. Nós não cremos no Jesus morto, derrotado na cruz do Calvário, não, meus irmãos. Nós cremos no Jesus que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mundo, venceu o diabo, que ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os... Aleluia! Nós não cremos no Deus morto, nós cremos no Jesus vivo e muito vivo e que reina para todo sempre. E que reina para todo sempre. As pessoas ainda hoje, Alberto, Lena, duvidam que Jesus ressuscitou mesmo. Ou pior, algumas pessoas duvidam que Saulo tenha tido essa experiência com Jesus. Mas para que não ficasse nenhuma dúvida, meus irmãos, Saulo não estava sozinho. Saulo tinha outros homens que estavam ali junto com ele. A grande diferença é que aqueles homens não viram quem conversava com Saulo, mas eles ouviram aquela conversa entre Jesus e Saulo. Portanto, meus irmãos, isso não foi uma insolação que Saulo sofreu, isso não foi uma loucura momentânea, isso não foi um surto psicótico que Saulo teve, não. Jesus, de fato, marcou o encontro com Saulo a caminho para Damasco. E o mais interessante é que entre os versículos 7, 8 e 9, o texto vai dizer que Saulo, que estava prostrado, ele se levantou. E quando se levantou, ele estava cego. Aqui tem uma ironia, meus irmãos, da parte de Deus para com Saulo. Porque nós vimos no versículo 2 que Saulo pediu uma carta de recomendação ao chefe dos fariseus, porque ele queria perseguir aqueles que eram os do
caminho. Mas acontece que agora, no versículo 8, o próprio Saulo, ele se vê cego no caminho, não perseguindo os do caminho, mas ele se vê cego no caminho, tão cego quanto aqueles fariseus que viraram as costas para Jesus, tão cego quanto os israelitas que negaram a santidade, a messianidade de Jesus. João chega a dizer isso em seu evangelho. Ele disse que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Assim como os fariseus, muitos israelitas estavam cegos em sua fé e não creram que Jesus Cristo de fato era o Messias prometido e esperado. E agora Saulo se vê cego no caminho, precisando que alguém o ajudasse, pegando pela sua mão e levando-o em direção a Damasco. E vai dizer o texto que Saulo, depois de ter ficado cego, depois de ter se visto cego, ele passou 3 dias sem enxergar nada, sem comer e sem beber, muito provavelmente, como o texto vai dizer mais adiante, orando e pensando em todos os seus atos, pensando nas pessoas a quem ele perseguiu, pensando nos cristãos que ele matou, a exemplo de Estevão. Nessa altura do campeonato, meus irmãos, Saulo deve ter se tocado que suas mãos estavam sujas de sangue de santos que ele permitiu, que ele consentiu que fossem mortos injustamente. A essa altura do campeonato, Saulo deveria estar fazendo uma avaliação da sua vida, de quão cego, de quão errado ele esteve por ter perseguido aquele que é o autor da vida, aquele que morreu pelos pecados de muitos. Isso deve ter feito Saulo refletir, meus irmãos, sobre o estilo de vida que ele estava vivendo até aquele momento. Eu sei que a conversão de Saulo, meus irmãos, talvez não seja comum em nossos dias. Eu não sei qual foi o momento exato em que Jesus marcou um encontro com você. Eu não sei exatamente como foi que você se prostrou diante de Jesus. Eu nem sei também se acendeu uma luz sobre sua cabeça. Mas uma coisa eu tenho certeza, meus irmãos, que assim como foi a conversão de Saulo, a minha e a sua conversão também tem marcas semelhantes entre si. Quer um exemplo disso? A primeira característica da conversão de Saulo e da minha e da sua também é porque se nós entregamos as nossas vidas a Jesus, é porque foi Ele que nos amou primeiro, porque foi Ele que nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Foi Ele que escreveu o meu e o seu nome no livro da vida. Não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Não por causa das nossas qualidades, mas apesar dos nossos defeitos. Deus sabia, meus irmãos, que em algum momento nós tentaríamos resistir ao amor incondicional dele. Mas acontece que se Ele escolheu a você e a mim, não tem como resistir. Não tem como fugir desse amor de Deus. Como crianças pequenas, não tem como espernear, porque em algum momento vai se render. O problema é que muitas vezes nós esquecemos que essa eleição eterna, ela acontece por causa da graça de Deus, meus irmãos. Foi essa graça que nos alcançou.
Eu tenho certeza que antes da sua conversão você não queria assunto com Deus. Você não queria conversa com Deus. Talvez assim como Saulo, você vivesse em rebeldia contra Deus. Assim como Saulo, você talvez tenha perseguido cristãos, talvez você tenha zombado da fé dos cristãos, de pessoas que professam a Jesus como sendo seu Senhor e Salvador. Talvez você tenha feito até chacota dessas pessoas. Mas houve um dia em que a graça de Deus te alcançou. E não foi você que buscou Jesus, foi Ele que foi ao seu encontro. Não porque você seja o mais especial dos homens ou das mulheres, mas é porque o favor de Deus foi derramado sobre a sua vida. Não é porque você tinha uma estrelinha brilhando sobre a sua cabeça, não. É porque Deus quis amar você com amor incondicional. Deus quis perdoar os seus pecados. Deus quis anular a sentença que havia contra você. E acima de tudo, Deus quis que você fizesse parte da família dele. A segunda marca que nós encontramos em nossa conversão, assim como a de Saulo, é a doutrina da predestinação. Oh, meus irmãos, Saulo se achava muito influente, e era de verdade, entre os fariseus. Ele se achava muito à frente dos seus amigos de escola ou de sinédrio. Mas acontece, meus irmãos, que Deus havia determinado antes da fundação do mundo que Paulo faria parte da família de Deus. Deus quis adotá-lo como filho em Cristo Jesus, assim como aconteceu com a sua vida. Antes você era somente uma criatura de Deus, mas após a graça sendo derramada sobre a sua vida, após o sacrifício perfeito e definitivo de Jesus, agora você pode olhar para os céus e dizer: Abba, Pai. Agora você pode dizer: Deus, meu Pai. Meu Pai. Por que é que você acha que naquele encontro que Jesus teve com Saulo, por que é que Deus não o fulminou naquele momento, meus irmãos? É porque certamente Deus tinha uma missão preparada para Saulo. Saulo havia sido predestinado para uma obra, uma missão muito maior do que somente perseguir, prender e matar cristãos. E eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem uma missão para a tua vida. É porque Deus está te capacitando, Deus está moldando a sua fé, Deus está forjando a sua fé, para te preparar para algo muito maior, muito mais importante. É para que você saiba que fazer parte da família de Deus é muito melhor do que pertencer ao mundo. É muito melhor. Mas há uma terceira característica na conversão de Saulo. É a doutrina da justificação. Saulo se achava bom demais, justo demais, zeloso demais, santo demais. Mas acontece que Saulo estava cego, meus irmãos. Cego por um ativismo religioso. E religiosidade não leva ninguém para a eternidade. O fato de ser zeloso pelas tradições da religião não garante para você e para mim, nem para ninguém, um lugar na pátria celestial. Não é a religiosidade que vai garantir mais ou menos bênçãos para mim e para a sua vida, não. Mas a partir do momento que nós entendemos que somos miseráveis pecadores, que somos totalmente carentes, dependentes da graça e da misericórdia de Deus, é que nós buscamos a Ele com mais intensidade, com mais fervor e com mais força. É quando nós entendemos que não existe nada de bom em nós,
é que nós entendemos que a graça que veio sobre nós, ela é grande demais, Maria Eduarda. Ela é grande demais. Não tinha nada que pudéssemos fazer. Aliás, a Bíblia chega a dizer que as nossas melhores obras não passam de trapos de imundície. Portanto, quando reconhecemos que somos os piores dos pecadores, é que nós valorizamos ainda mais o sacrifício que Cristo fez por você e por mim naquela cruz de Calvário. Quando nós entendemos quem nós éramos antes de Jesus e quem nós somos hoje, depois que Ele morreu por nós, é que nós valorizamos ainda mais a doutrina de termos sido escolhidos por Deus, amados por Deus, separados para vivermos uma vida de intimidade com Deus. É quando nós entendemos o valor do preço que foi pago por Jesus, para que hoje nós pudéssemos estar aqui na casa de Deus, adorando-o, exaltando-o em espírito e em verdade. Há mais uma marca na conversão de Saulo, que também está presente em nossas vidas, que é a doutrina da santificação. Uma vez que nós reconhecemos que fomos salvos pela graça e de graça, é que nós precisamos viver uma vida para a glória de Deus, meus irmãos. Nós não praticamos as boas obras para sermos salvos, não. Nós praticamos boas obras porque já somos salvos. Essa é uma característica presente na vida de todos os salvos. É fazermos o bem não para ganhar pontos com Deus, mas é fazer o bem porque nós já fomos alcançados pelo amor de Deus. É servir ao próximo como se nós estivéssemos servindo ao próprio Deus. Quer seja no trabalho, sendo os melhores funcionários que nós pudermos, no casamento, sendo o melhor marido ou a melhor esposa, no seio familiar, sendo a melhor mãe e o melhor pai que você puder ser, sendo o melhor filho ou a melhor filha que você puder ser o melhor crente dentre os seus irmãos, que Deus permitir que você seja, não por nós, mas para que Cristo cresça e que nós diminuamos, como nós cantamos no louvor dessa noite. Não é para nosso mérito, não é para nossa honra, tudo é para Cristo, tudo é para Ele. Esse mesmo Paulo, escrevendo em outro momento, ele vai dizer: quer comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Tudo é para Ele, por Ele. Tudo é para Ele, meus irmãos. Saulo viveu isso na vida dele. Ele entendeu qual foi o motivo que Deus o separou do farisaísmo, que Deus o separou do ativismo religioso, e agora Saulo entenderia o porquê desse encontro marcante com Jesus. No dia da sua conversão, meu irmão, minha irmã, eu espero que você tenha passado por todas essas etapas. Eleição, e se você está aqui, eu creio que isso aconteceu. Eu espero que você saiba qual é a missão que Deus tem para a sua vida. De verdade. E se você ainda não sabe, se você ainda não descobriu, peça a Deus que revele ao seu coração, que revele à sua mente, que lhe dê entendimento, sabedoria, para que você saiba qual é a missão que Deus preparou para a sua vida. Eu sei que você já reconheceu os seus pecados diante de Deus, que você já os confessou, mas é preciso arrepender-se totalmente dos seus pecados e começar a viver uma vida plena,
abundante na presença de Deus. E foi isso que aconteceu aqui com o nosso irmão Saulo, dos versículos 10 a 19. O texto vai dizer, meus irmãos, que Jesus agora, ele vai à casa, ele se dirige, ele marca um encontro com um certo homem chamado Ananias. Ele marca um encontro com Ananias e chega Ananias. E veja a diferença, meus irmãos, da resposta de Ananias para Saulo. Quando Jesus falou com Saulo, a resposta dele foi: Senhor, ou melhor, quem és tu, Senhor? Mas quando Jesus falou com Ananias, ele disse: eis-me aqui, Senhor. É diferente, né, Thomas? Aquele que não conhece Jesus, ele pergunta quem é que está falando, porque ele não conhece. Mas o crente de verdade, ele já vai, ele sabe, ele entende, ele reconhece a voz do seu pastor. E Ananias diz: eis-me aqui, Senhor. E Jesus continua: olha, Ananias, sabe a casa de Judas, que fica lá na rua direita? Eu quero que você vá lá e você procure um cidadão da cidade de Tarso, que se chama Saulo. Ele está cego há 3 dias. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias iria impor as mãos sobre ele, iria orar por ele e ele voltaria a enxergar. Agora pense você, estando no lugar de Ananias, Jesus falando com você e você dizendo: sim, Senhor, Judas, conheço. Rua direita, sei demais onde é, pertinho daqui de casa. Um cidadão de Tarso. Sim, Jesus, é um cidadão romano, né, Jesus? Está certo. Como é o nome dele mesmo, Jesus? Saulo? Tem certeza, Jesus? É Saulo mesmo que o senhor quer que eu vá? O senhor quer que eu vá para dentro da boca do dragão? É por isso que do versículo 13 e 14, Ananias ele vai responder a Jesus, Flaviano, Vanildo: Senhor, o senhor nunca ouviu falar não de Saulo? Esse homem, ele persegue todos os seus discípulos. E tem mais, Jesus, ele recebeu uma carta de recomendação do chefe dos sacerdotes, e ele está perseguindo, prendendo e às vezes até matando os cristãos. Pergunta, meus irmãos, uma perguntinha bacana. Diácono Davidson, Diácono Marinho: será possível que tudo que nós dissermos a Jesus, Silvanise, será que ele não já sabe? O que Ananias está dizendo aqui para Jesus, ele já sabia. Jesus já tinha se encontrado com Saulo. Jesus é Deus, e sendo Deus, ele é onisciente, meus irmãos. Ele sabe daquilo que nós pensamos. Antes mesmo que a palavra venha à nossa boca, Jesus já sabe o que nós vamos dizer. E mesmo assim Ananias disse: Senhor, é para lá mesmo? E aí, Diego? Iria? Sabe qual foi a resposta de Jesus no versículo 15 para Ananias? Vá. Simplesmente, vá. Esse homem, ele vai ser um instrumento em minhas mãos para levar o meu nome, o meu evangelho aos gentios e aos seus reis e também ao meu povo, os judeus. E ele vai saber como deve sofrer por causa do meu nome. Eita, pílula. A resposta que Jesus deu, ou que ordem que Jesus deu a Ananias: vá, meu filho, vá se encontrar com aquele homem. Ele vai ser um instrumento em minhas mãos. Eu vou mandá-lo para os gentios. Ele vai falar do meu nome, ele vai falar do meu evangelho, de tudo aquilo que eu fiz e ensinei. E ele vai ser a boca que vai anunciar para aqueles que não são hebreus, que não são judeus. Ele vai se encontrar com essas pessoas, com os reis deles. Ele vai se encontrar com o meu povo, os judeus.
E ele vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. Aquele homem, meus irmãos, que era perseguidor de cristãos, aquele homem que causou tantas dores, tantos sofrimentos aos cristãos, agora Deus está dizendo, ele vai saber como importa sofrer por causa do meu nome. Isso é marcante demais, meus irmãos, porque isso é uma mudança radical na vida de Saulo. Aquele homem que era voraz, aquele homem que era assassino, aquele homem que fez tantas famílias chorarem, agora ele vai sentir na pele todo o sofrimento que ele causou a outras pessoas. Só que mais do que isso, agora nós entendemos porque foi que Jesus não matou Saulo naquele caminho para Damasco. Porque Jesus tinha uma missão para ele. E agora nós sabemos, Lilian, que missão é essa que Jesus tinha para Saulo? Ele ia ser um instrumento nas mãos de Deus para pregar o evangelho a tantas pessoas. Ele ia romper as fronteiras de Israel. Ele ia adiantar a mensagem da cruz para os confins da terra. E é por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Porque Deus levantou, separou homens como Saulo, que de perseguidor Saulo virou o apóstolo Paulo, o maior plantador de igrejas do primeiro século. Ah, como Deus muda, meus irmãos, a vida de uma pessoa. Ah, como Deus transforma, muda da água para o vinho a vida de uma pessoa. Versículo 17. Ananias, ele vai na casa de Judas. E quando ele chega lá, adivinha o que foi que ele... Adivinha, não, que adivinhar é pecado. Mas pense no que Ananias viu. Aquele que matava cristãos, agora estava cego, orando, sem comer nada, há 3 dias. Agora pense na posição de Ananias, meus irmãos. Ele olha para aquele homem que foi o algoz de tantos cristãos. E ao invés dele dizer, ei, assassino Saulo, sabe o que foi que ele disse? Irmão Saulo, irmão, meus irmãos, aquele que é convertido a Cristo Jesus não é mais inimigo, ele se torna nosso irmão. E Ananias chega para ele e diz, irmão Saulo, Jesus, aquele que se encontrou com você no caminho para Damasco, ele me mandou aqui para que eu impusesse as minhas mãos sobre você, para que eu orasse por você, para que você voltasse a enxergar e você fosse cheio do Espírito. Eita, aleluia, olha que mudança, olha que encontro, meus irmãos, marcante aqui no livro de Atos. Talvez, meus irmãos, vocês nunca tenham atentado para o que aconteceu com Ananias. Mas a história da igreja está marcada com o nome de Ananias, porque foi ele o responsável por ir em direção ao nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo, para impor as mãos sobre a cabeça dele, para orar pela vida dele. E aquele foi o start na vida e na obra, na missão do apóstolo Paulo. Então não nos esqueçamos que a igreja também tem ali um nome marcado de Ananias. E o texto continua dizendo, versículo 18, que quando Ananias orou, algo como que escamas saíram ou caíram dos olhos de Saulo. E ele começou a ver. E o texto diz que ele foi batizado. E depois daquele momento, ele começou a comer e se fortalecer para começar a cumprir aquela missão que lhe fora dada pelo próprio Senhor Jesus. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite é que aquela imposição de mãos de Ananias fez com que Saulo visse, enxergasse. Não, Paulo, ele não apenas viu,
Ele não apenas viu aquele homem que estava orando sobre ele. Saulo, ele creu em Jesus Cristo como sendo seu Senhor e Salvador. Não, Saulo não apenas viu e creu, Saulo também foi batizado. Saulo desceu as águas e ele confessou diante de todos que ele não queria mais ser aquele fariseu matador de cristãos. Ele seria, a partir daquele momento, aquele que anunciaria o Jesus ressurreto, que morreu e que ressuscitou, e que ao terceiro dia subiu lá, saiu da sepultura, e que foi agora assunto aos céus, está sentado à destra de Deus Pai, julgando e vai julgar os vivos e os mortos, e reinará para todo sempre. Não, Saulo não apenas foi batizado, ele não apenas viu, ele não apenas creu, ele não apenas foi batizado, mas ele também foi cheio do Espírito Santo. E naquele momento ele foi capacitado para cumprir aquela missão que lhe fora dada pelo próprio Deus. Não, Saulo não apenas viu, ele não apenas creu, ele não apenas foi batizado, ele não apenas estava cheio do Espírito Santo, mas ele agora estava preparado para cumprir aquela missão que seria a mais importante e consumiria todos os dias da sua vida. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: você viu o momento em que Jesus marcou um encontro com você? Você creu em Jesus Cristo como sendo o seu único e suficiente Salvador? Se você está aqui nessa noite, eu creio que todos, ou quase todos, já foram batizados. Já confessaram diante dos homens e do próprio Deus que vocês não querem mais viver para esse mundo. Vocês não querem mais se satisfazer com os prazeres da carne, mas vocês querem viver para a glória de Deus. Será que vocês estão cheios ou cheias do Espírito Santo? Porque essa é uma busca diária. Não basta ser cheio do Espírito Santo apenas um dia. É preciso estar cheio do Espírito Santo todos os dias. E para quê, pastor? Para cumprir a missão que Jesus nos deu, que Ele nos confiou, de sairmos pelo mundo como Saulo saiu, de irmos ao encontro das pessoas como ele foi, e dizermos a elas que existe esperança para aqueles que já perderam, que existe uma luz no fim do túnel, que a última palavra nunca vai ser dos médicos, sempre vai ser de Deus, que não existe casamento irrecuperável, porque Deus é quem controla os casamentos, que não existem relacionamentos entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre avós e netos. Não existe ninguém que seja irrecuperável diante de Deus. É preciso que nós sejamos obedientes, assim como Saulo foi, meus irmãos, depois de um encontro com Jesus, e irmos ao encontro das pessoas. Nós precisamos falar de Jesus assim como um dia nós ouvimos da boca de alguém. E eu finalizo a mensagem dessa noite com 3 aplicações apenas. E eu convido a equipe de louvor aqui para frente, aqui para cima. Esse texto, meus irmãos, minhas irmãs, nos apresenta 3 encontros. 3 encontros, acho que você conseguiu identificá-los. O primeiro encontro foi de Jesus com um miserável pecador. Esse miserável pecador que nós expomos nessa noite foi Saulo. Mas nessa noite, nós temos aqui vários pecadores
que se ainda não tiveram um encontro transformador com Jesus, saiba que Ele está aqui nessa noite. Ele falou com você durante todo esse tempo pela palavra dele. E assim como Ele rendeu Saulo, Deus está querendo te render também nessa noite. Deus está querendo que você entregue o seu coração, não um pedaço apenas, não uma porcentagem, mas Deus está querendo o seu coração todo. Ele não é um Deus de migalhas. Ou você entrega todo o seu coração a Deus, ou Ele não se satisfaz com migalhas. Se você já rendeu o seu coração a Jesus, é hora de você renovar os seus votos. Se existe alguma coisa na sua vida que tem impedido você viver essa intimidade plena com Jesus, é nessa noite que Jesus está fazendo essa pergunta para você. Obrigado, Diácono. É nessa noite que Jesus está fazendo uma pergunta para você. Por que você não está me seguindo? Por que você não está vivendo uma vida de intimidade comigo? Por que você tem rejeitado o meu amor? Por que você tem recusado o meu abraço, o meu consolo, o meu conforto, o meu perdão, o meu sustento? Nós cremos que essa graça é irresistível. Portanto, meus irmãos, pare de lutar com Jesus, por favor. É um conselho do seu pastor. Pare de resistir ao amor incondicional de Deus. Porque em algum momento você vai ter que se dobrar e se render para Ele. Não porque Ele seja mau, não porque Ele seja opressor, mas é porque Ele ama você. É porque Ele quer o melhor para a sua vida. É porque Ele, sendo um pai bondoso e zeloso, Ele sabe o que é melhor para os filhos dele. E se você é um filho ou uma filha de Deus, para de resistir. Para de buscar prazeres em outros lugares que não sejam na presença de Deus. Para de buscar respostas em meio a filósofos, em meio a pensadores. Busque resposta aonde está a resposta. E a resposta é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor Jesus Cristo. A segunda aplicação dessa noite, meus irmãos, ou o segundo encontro que nós encontramos aqui, foi de Jesus com um servo seu, com um discípulo seu. Assim como ele fez com Ananias. E prontamente este respondeu: eis-me aqui, Senhor. Que seja essa a palavra que sai da sua boca, mas principalmente que seja essa a resposta que vem do seu coração. Quando Jesus te chama, a sua resposta precisa ser a mesma de Ananias: eis-me aqui, Senhor. Não precisa que Deus fique te dando ordens, sermões. Quando Deus te mandar, seja obediente em nome de Jesus. Quando Deus te manda fazer discípulos, Deus sabe, Ele vai te capacitar. Ele está te preparando já. Ele já colocou em você o Santo Espírito dele.
Você está armado com as melhores ferramentas possíveis e imagináveis para que você alcance os que estão perdidos e desencaminhados. E Jesus está chamando os discípulos dele nessa noite. E que a sua resposta nessa noite seja: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, como disse o profeta Isaías. Que se cumpra na minha vida a tua vontade e o teu querer, Senhor. E finalmente, há um terceiro encontro nesse texto, que foi de um crente, um convertido, a um novo convertido. Sendo nós crentes mais velhos, crentes maduros na fé, há tantas pessoas, meus irmãos, que estão querendo entregar as suas vidas a Jesus, e elas vão precisar da sua ajuda, elas vão precisar das suas palavras, dos seus conselhos. Muitas vezes elas vão querer somente o seu abraço. E como é bom saber que sempre tem um abraço esperando. Oh, meus irmãos, eu já disse tantas vezes aqui na igreja que se nós entendêssemos o poder que existe no abraço, nós abraçaríamos mais, nós beijaríamos mais, nós cumprimentaríamos ainda mais, e nós sempre teríamos um sorriso em nosso rosto para receber aqueles que vêm buscar respostas, que vêm buscar uma solução para a sua vida. E eu espero que nessa casa de fé e de oração, as pessoas que adentrarem por essas portas sempre encontrem um sorriso, um abraço, um seja bem-vindo, um Deus te abençoe. E para as pessoas que estão aí fora, que nós tenhamos uma palavra de bênção, assim como Ananias disse para Saulo: ei, Jesus me mandou aqui para orar por você, para que você enxergue e seja cheio do Espírito Santo. Tenhamos essas palavras de bênçãos em nossas bocas, meus irmãos. E é num momento precioso como esse, da Santa Ceia, da entrega dos sagrados elementos, que mais uma vez Jesus te chama. Você filho, você filha. O que é que tem te afastado de Jesus? O que é que tem impedido você de viver essa plenitude da alegria de Jesus? Deus está te chamando nessa noite para que, se existir, se por acaso existir algo afastando você de Jesus, se você se arrepender de coração agora, e eu espero que você faça isso de verdade, obedeça ao seu pastor nesse momento. Se existe algo que está impedindo você de participar desse momento solene com Jesus, pede perdão a Jesus. E Ele é rico em misericórdia. Ele quer perdoar os seus pecados, assim como Ele já fez na cruz do Calvário. Basta tão somente que você diga: Senhor, me perdoe, desculpe os meus erros, desculpe o meu desvio, e renova a minha vida, Senhor, nessa noite. Renova a minha fé, renova a minha devoção, renova o meu temor, renova, Deus, a minha alegria de poder participar desse momento tão solene, tão especial para nós cristãos. E que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração nessa noite. Senhor, nós consagramos esses elementos